Muito bom ter você aqui com a gente. E olha só, uma tecnologia brasileira pode dobrar o tempo de vida de um coração fora do corpo e salvar ainda mais vidas. Pesquisadores desenvolveram uma nova caixa de transporte de órgãos que aumenta o tempo de um transplante de 4 para até, olha só, 8 horas. Isso muda tudo, dá mais tempo para chegar ao paciente certo e ainda melhora a recuperação depois da cirurgia. E o melhor, é uma tecnologia 100% nacional brasileira. Para entender como isso funciona na prática, a gente recebe agora no estúdio a Lídia Link, que é CEO da Biotécnico. Lídia, muito bem-vinda ao SP Tecnologia. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui falando do Taura. Eu já quero saber como que funciona essa nova caixa na prática. Então, o principal objetivo do nosso equipamento é substituir as caixas isotérmicas com gelo, que até então são utilizadas no transporte de órgãos. Tá? O que acontece? A gente desenvolveu um mini refrigerador que mantém uma temperatura homogênea, sem a utilização do gelo, e permite que a gente trabalhe com bateria, sem bateria, colocar esse equipamento, por exemplo, num transporte aéreo, né, transportar em distâncias maiores, porque dentro da câmara a temperatura vai estar 100% controlada e dentro da faixa de temperatura específica para o órgão. Então a gente vai ter 100% de certeza que esse equipamento vai estar bem armazenado durante todo o transporte. O diferencial principal é que, como ela não leva o gelo, normalmente quando o órgão ele entra em contato com o gelo, ele sofre uma necrose tecidual. Isso é muito prejudicial para um transplante. Então, com o equipamento desenvolvido para essa finalidade, não existe essa possibilidade. Então, esse é o grande diferencial. Então, por exemplo, normalmente quando a gente vê aquele transporte de algum órgão, a gente vê aquelas mega operação sendo feita, né? Na prática, isso então não vai ser mais necessário, né? Muda muita coisa, né? O principal que a gente observa como mudança é que a gente vai poder percorrer distâncias maiores para buscar esses órgãos. Que até então existe um raio de captação, que é até onde os médicos podem ir para captar, considerando esse tempo de logística. Com a utilização do Taura e os estudos científicos que a gente vem realizando com ela, a gente observa que a gente pode dobrar essa distância. Porque o órgão bem armazenado, ele vai chegar em condições ideais para o paciente mesmo se levar um pouco mais de tempo. Então esse resultado ele já está sendo comprovado através do estudo científico que vem sendo realizado com a utilização dela em campo. Esse tempo maior salva mais vidas, então? Com certeza. Muitas vezes as equipes de transplante elas não podem se deslocar até o local onde tem uma oferta de órgão por causa da distância percorrida. Então, a gente vai acabar encurtando um pouquinho essas distâncias e permitindo que a gente tenha mais doadores disponíveis. Como que ela funciona? Eu vi que tem vários recursos, né? Tem como abrir para mostrar pra gente? Como então, vou mostrar para vocês aqui, né? A gente imagina, então, para quem está em casa nos assistindo, é um mini refrigerador, né? Ela não vai ter, por exemplo, uma placa de gelo ou algo nesse sentido. Ela está produzindo frio aqui dentro, tá? A temperatura em todos os pontos ela é homogênea. Tá até geladinho. Tá ligada, tá funcionando, né? E quando, por exemplo, eu estiver transportando ela vai funcionar autônoma com a bateria que ela possui. Certo. E essa bateria ela vai dar uma autonomia para ela, dependendo do quanto que ela tiver carregada, lógico, mas até 10 horas. Tá? E quando eu estiver lá dentro da aeronave, por exemplo, transportando, eu conecto na entrada auxiliar, como é aquela do carro. Estou no carro, posso trabalhar com ela na bateria desconectada ou eu conecto ela lá naquela entrada auxiliar. Então, ela sempre vai ter um backup, né, para a gente poder garantir que esse órgão esteja bem armazenado. E qualquer órgão pode ser transportado aqui? Nesse tamanho, a gente consegue transportar coração, rins e fígado. Certo. Tá? O pulmão, por exemplo, ele já é um pouco maior. Então, a gente está desenvolvendo um modelo maior dela, mas funcionando com o mesmo princípio, né? Que é manter essa temperatura na faixa controlada. Aqui mesmo, aqui na frente, a gente consegue mostrar a temperatura que tá, é isso? Isso. Aqui agora ela está nos dizendo a temperatura que ela está, que ela está conectada na energia,
né? Aí a gente vai ter aqui os outros modos de funcionamento, bateria conectada ao veículo. A gente vai poder fazer a leitura de temperatura máxima, mínima. A gente vai poder, através do software que ela possui aqui, vocês vão ver uma entradinha aqui, ó, USB. A gente vai poder conectar ali e extrair todo o relatório de temperatura dela. Então a gente vai garantir que durante o transporte esse órgão esteve sempre dentro da temperatura adequada. Isso é algo que não existe hoje no transporte de órgãos no Brasil. Você tinha até comentado comigo aqui nos bastidores a questão do coração, né? Que ele é mais sensível nesse processo, né? Por que acontece isso? É porque ele vai com gelo, é isso? O coração ele tem uma janela de captação menor, né? Então a gente normalmente consegue deslocar aí 3 horas, 4 horas para fazer todo esse trâmite de buscar esse órgão e implantar ele no receptor. A gente consegue ampliar essa janela através da utilização do Taura, né? Porque aí, como a gente tem certeza que o órgão esteve bem armazenado, podemos percorrer distâncias maiores. E isso, a longo prazo, reduz totalmente as filas de transplante. Sim. Já está sendo usada essa tecnologia em alguns hospitais aqui do estado, na verdade do país? Como que está sendo? Sim, a gente está com 2 estudos clínicos rodando. Um deles aqui no INCOR, em São Paulo. Outro no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, né? A gente já tem mais de 30 casos catalogados, né, da utilização do Taura. E os resultados que as pesquisas nos indicaram são muito promissores. A gente observou um período... A gente está vendo até algumas imagens enquanto você está falando. Isso, as equipes trabalhando com ela. A gente observou justamente uma diminuição no tempo de UTI desses pacientes. Ali é o coração, ó, dá para enxergar a imagem. Sim. A gente reduziu esse tempo de UTI. Então o paciente, como ele recebeu um órgão, uma qualidade melhor, ele logo se recupera bem. Sim. E o índice de rejeição desse órgão também tem diminuído, né? Então é muito interessante, tudo em função da temperatura homogênea. A gente tem até na verdade, uma sonora aí, né? Uma entrevista com um paciente, né? A mãe de um paciente que acabou utilizando, né? Que fez todo o processo com a máquina. A gente consegue ver esse depoimento agora? Eu sou a Juliana, mãe do Pedro. O Pedro foi uma criança extremamente esperada e desejada. Foram 6 anos tentando engravidar. A gente partiu para uma fertilização. E no meio da nossa gestação, a gente descobriu que ele viria com uma cardiopatia congênita grave, que é a síndrome do meio coração. Então, a parte do coração dele, o lado esquerdo, não se desenvolveu direito. E com isso, ele ia precisar de cirurgia logo nos primeiros dias de vida. Então, ele teve que nascer num hospital cardiológico. Ele fez a primeira cirurgia com apenas 4 dias de vida, uma segunda com 4 meses de idade. E assim, a recuperação dele sempre foi muito desafiadora. E com 3 anos, ele faria a 3ª etapa do tratamento. Só que aí descobriu que o coração dele era muito fraco e que ele ia realmente precisar de um transplante. E aí ele foi listado para transplante. Foi uma espera assim bem longa. A gente a princípio esperou em casa nos primeiros meses e depois ele acabou sendo internado em janeiro de 2025 para aguardar no hospital. E nisso foi muito desafiador porque ele ficou ali preso, né, a uma medicação na veia para aguentar o coraçãozinho dele, aguentar ali, esperar por esse transplante. A gente sabe que a fila de transplante no Brasil é muito longa porque realmente faltam doadores, ainda mais nessa faixa etária dele de 3, 4 anos. É muito difícil, falta ainda uma conscientização grande da população em relação à doação de órgãos, principalmente infantis. E aí, em abril do ano passado, ele teve uma parada cardíaca súbita e ele precisou ser colocado num coração artificial, no Berlin Heart, que foi o que manteve ele bem durante esse tempo de espera. Ele ficou 10 meses aguardando no Berlin Heart. Durante essa espera, a gente teve algumas ofertas de coração, mas que no final não era compatível com ele. E quando finalmente chegou o grande dia, que foi no dia 28 de fevereiro, que a gente recebeu a notícia, foi assim, uma alegria sem tamanho, mas também uma insegurança de será que realmente é agora? Será que hoje é o nosso dia? E foi o nosso dia. Os exames finais mostraram que realmente aquele coração era compatível com ele, era um coração bom. Porém, esse coração ele estava muito longe. Então, se não fosse a força-tarefa, né, de ONGs e também do SUS, a gente não ia conseguir
esse coração para o Pedro. E aí a gente teve uma grande surpresa também, que foi a caixa de transporte, né? Comentaram com a gente que era a primeira vez que ela seria utilizada, uma caixa mais moderna, que garantiria que o órgão chegasse em bom estado, né? Mesmo estando longe, ela ia garantir esse tempo de transporte. E chegou o coração, como ele diz, o coração forte e bonito chegou. E foi uma alegria enorme receber. E agora ele está em fase de recuperação, ele já está com 1 mês e meio de transplante. A gente segue ainda internado para ajustar alguns detalhes, mas logo em breve a gente quer noticiar aí a tão sonhada alta hospitalar do Pedro. Então foi sim uma espera longa, uma espera desafiadora, com muitos altos e baixos, mas também com muitos milagres. A história do Pedro é uma história muito linda e a gente quer seguir continuando contando essa história para todo mundo. Gente, que legal. Lídia, e qual que é a sensação de você ouvir esse depoimento falando que a Tauro acabou ajudando, principalmente nesse transplante desse pequeno garoto, né? E a gente acompanhou essa jornada, porque a mãe do Pedro, que é o menino da matéria, ela compartilha tudo isso nas redes sociais. Porque ela é uma grande entusiasta e uma influenciadora para a doação de órgãos. E a gente acompanhou tudo isso. A própria cirurgia do Pedro, que foi muito complexa, a recuperação dele. Então, nos emociona muito, porque assim como a história do Pedro, existem tantas outras, né, de crianças. A gente acompanhou um transplante de um bebê, de um coração de um bebê, que foi para uma criança de 1 ano e meio. Então a gente tem a dor da família que está perdendo, né, um ente querido, mas que tem esse ato de bondade, né, de fazer a doação dos órgãos e ao mesmo tempo a esperança e uma nova vida para quem está recebendo. Esse coraçãozinho desse bebê tinha 28 gramas. E aí a gente não tem como a gente não se emocionar. Toda a nossa equipe dentro da Biotecno, a gente compartilha e torce, fica feliz por todas as histórias que a gente acompanha. É incrível, assim, o resultado e a gente faz isso por um propósito, Sim. A gente tem essa premissa, né, de ajudar a salvar vidas, com as nossas ferramentas, com o que a gente trabalha, com a tecnologia que a gente desenvolve, né, e fazendo isso e vendo esse resultado, não tem dinheiro que pague. Qual que foi o maior desafio para o desenvolvimento dessa tecnologia? Porque a gente fica emocionado também vendo que está ajudando muito, mas sempre a gente sabe que tem um desafio maior, né? Também tem a questão da aceitação, né? Como que foi tudo esse processo? Bom, esse equipamento, ele já estava na nossa linha de produtos há um bom tempo, né? O que aconteceu, que virou o jogo, foi a utilização dele numa feira, que nos permitiu entrar em contato com um médico cardiologista, muito importante, que tinha acabado de voltar do Canadá para trabalhar no Brasil e que trabalhava com transplante de órgãos lá. E quando a gente conversou, ele falou, nossa, esse equipamento é o que a gente está precisando, vamos sentar e vamos conversar sobre ele. Esse médico é o Dr. Jugans Souto Alvarez, do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. E a gente sentou e ajustou o projeto, né? A gente ouviu a realidade dele, o que precisava melhorar, o que precisava ajustar e adequamos o projeto, então, para utilização de acordo com as necessidades específicas, né? Então, isso foi a grande virada de chave e nesse momento que permitiu que a gente introduzisse esse produto através de um profissional renomado da área, conhecendo a tecnologia, entendendo que ela funcionava, que utilizava ela, inclusive, né? Ele foi o primeiro a utilizar, a colocar em prática essa tecnologia. Tanto é que o Rio Grande do Sul, no ano passado, bateu o recorde em transplantes pela utilização do equipamento. Então, essa é a grande motivação, assim, quando a gente consegue atingir o propósito e nos unir com pessoas que estão na mesma linha de pensamento, a coisa flui, né? E com isso a gente veio para o INCOR, a gente está em outros hospitais, né? Trazendo o benefício do Taura para não só para os médicos que realizam os transplantes, mas para a sociedade, né?
A aceitação está sendo muito boa quando você vem apresentar o equipamento? Como que está sendo? É muito boa, porque hoje o que a gente está produzindo aqui no Brasil, se a gente for comparar com uma tecnologia que existe no Canadá e nos Estados Unidos, existem outros 2 equipamentos que trabalham com a mesma finalidade, mas eles são diferentes. Um deles leva gelo, enfim, são tecnologias diferentes. Mas para esses produtos entrarem no Brasil, o custo dele é altíssimo. E ainda são produtos descartáveis, ou seja, usa uma vez e descarta. O que não é aplicado a uma realidade brasileira em que a gente tem o SUS, né, responsável por todos os transplantes. Então, o que a gente pensou foi nisso também. Como é que a gente cria um produto que seja acessível, né, que possa fazer parte do sistema de saúde brasileiro? A aceitação ela é ótima, né? A gente está viabilizando, né, a introdução desse produto em todos os centros de transplante do Brasil. Já temos pedido em países aqui da América Latina também, que estão sendo encaminhados, justamente pela influência dos médicos que utilizam o equipamento. Como que fica a qualidade do órgão nesse equipamento? Esse tempo é maior, ele perde alguma coisa ou não? Então, o fato de você ter uma temperatura homogênea faz com que a gente tenha certeza de que esse órgão está em boas condições. O grande problema que a gente tem em relação à utilização do gelo é o momento em que ele encosta no órgão. Então, o gelo em contato com o órgão, ele pode causar uma necrose tecidual. E a necrose tecidual, ela é muito maléfica para a qualidade desse órgão. Então, ele vai levar muito mais tempo para se adaptar dentro desse paciente. Né? E assim não, a gente está trazendo ele numa condição como se ele tivesse estabilizado, né? E ele chega numa condição melhor. O Brasil tem condições, tem capacidade de produzir em larga escala? Sim, porque nós não temos tantos centros de transplante assim no Brasil, né? Então, é possível sim, a gente já tem esse cálculo de demanda, e não é difícil introduzir esse produto em todos os centros de transplante do Brasil. Quando a gente fala de uma tecnologia como essa, tem custos, né? Tanto para pesquisa quanto para... É um custo muito alto. Como que vocês acabam tendo condições, capacidade até mesmo de repassar isso para as empresas, enfim? Por nós sermos uma empresa da área de refrigeração científica há 25 anos, nós trabalhamos com refrigeradores, freezers. Esse know-how da refrigeração a gente já carregava conosco. Boa. O que a gente fez foi diminuir essa escala, né? Trabalhar num equipamento portátil, mas já entendendo quais são as nuances de trabalhar com refrigeração científica. Então, isso nos deu, vamos dizer assim, uma base, né? Para a gente chegar com um produto adequado para esse mercado. E aí eu ressalto, com registro na Anvisa, que é necessário. Importantíssimo, né? Não existe possibilidade de comercializar um produto hoje na área da saúde sem registro na Anvisa, com a certificação do FDA, que é uma certificação que a nossa fábrica tem, com a patente requerida do produto. Então, são todos processos que a gente já tinha um certo know-how e a gente foi antecipando eles para que quando esse produto chegasse no mercado, ele tivesse 100% disponível para venda. Ela pode ser transportada, na verdade, exportada para outros países, e qual é o impacto disso, né? Porque a gente sabe que a fila de transplante acaba sendo grande, né? Ela pode ser exportada? Sim, ela pode ser exportada e já tem alguns países interessados em contato conosco. Legal, gente. Algumas feiras que a gente tem participado também possibilitam essa visibilidade do produto. Vocês vão ver aqui, ela está toda ela identificada em inglês, né? Utilizando uma terminologia que atenda a todo o nosso mercado, né? Seja ele brasileiro, seja na América Latina, seja nos Estados Unidos. E ele acaba sendo uma alternativa de menor custo para outros países. Como eu falei, o Canadá e os Estados Unidos utilizam equipamentos descartáveis e de alto custo. Então, ele pode, sim, mudar esse cenário dos transplantes em outros países também. A recuperação do paciente, ela também acaba mudando com essa agilidade? Então, o estudo científico que a gente está realizando, tem mais de 30 casos catalogados,
a gente observou uma redução no tempo de UTI pós-cirurgia, pós-transplante, o que é muito bom, né? Porque existe um custo de leito de UTI, então a gente reduz esse custo, o paciente é logo extubado depois do procedimento, vai para o quarto, tem uma recuperação de internação normal, e o índice de rejeição do enxerto, que é o principal indicador depois de uma cirurgia de transplante, ele também está muito baixo. Então, a gente não está observando rejeições nesses pacientes, né? E como eu repito, tudo em razão da homogênea temperatura do órgão. Para a gente encerrar, o que precisa ainda avançar nessa área? Eu acho que o principal ponto é criar a cultura da doação de órgãos nas famílias. Hoje a gente ainda bate muito nessa tecla de que a gente precisa conversar com a nossa família sobre a doação, que a gente precisa demonstrar esse interesse. A gente tem uma fila de transplante no Brasil bem alta, como a gente viu a matéria do Pedro, uma criança de 5 anos esperando coração, assim como ele, tem tantas histórias inspiradoras. E com essa popularização da gente falar assim, olha, vai ser difícil eu perder o meu ente querido, vai ser difícil eu dizer sim para a doação, mas eu tô levando esperança para alguém que já não tem mais esperança, né? Que já não consegue se enxergar um mês adiante. Então é um ato de muita nobreza. Então a gente tem que bater nessa tecla, tem que falar sobre a doação de órgãos, e o Taura veio para ser mais uma pecinha nessa corrente do bem. Porque quando a gente tem um transplante, a gente envolve tantos profissionais, a gente envolve lá uma equipe que vai fazer o transporte via terrestre, a gente vai ter uma equipe que vai fazer por helicóptero, por avião. Tem toda uma preparação, né? E aí já pensou chegar o órgão lá no doador e ele não estar adequado? No receptor, desculpa. Sim. Então, assim, para nós, a gente se enxerga como mais um elo nessa corrente. Mas precisa ter o doador, precisa a família dizer o sim, precisa a equipe do hospital, enfim, de transplante estar familiarizada e utilizar a tecnologia, né? Então, são situações que com o tempo elas vão se estabelecer cada vez mais. E com a maior divulgação, o Taura vai chegar em todos os centros de transplante do Brasil, com certeza. Lídia, eu quero te agradecer, muito importante isso que você trouxe pra gente, uma tecnologia assim que enche a gente de orgulho de ser brasileiro, né, que vai ajudar muita gente, vai diminuir também filas, que a gente vê pessoas muitas vezes nas redes sociais, gente, me ajuda, eu preciso de um transplante, tudo, que seja um sucesso e que tenha uma recepção muito grande mesmo no Brasil, enfim, fora do Brasil, que a gente sabe que precisa mesmo. Obrigado. Com certeza. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. Parabéns pelo teu programa, por trazer a tecnologia brasileira. A gente fica muito feliz em poder participar aqui contigo.